Bom dia. Quantos é que gostam de ciclismo? Eu não sei quantos é que gostam de ciclismo, não sei se gostam muito, se gostam pouco. Eu gosto bastante, gosto bastante de ciclismo e não sei também dos que gostam, ou gostando ou não gostando, não sei quantos é que já ouviram falar de um ciclista chamado Alberto Contador. Foi o meu ciclista preferido durante muito tempo. Era um ciclista especialista em grandes voltas, ganhou várias grandes voltas, a volta à França, a volta à Itália, a volta à Espanha, ganhou várias vezes, não sei ao certo quantas, e ele era um ciclista excelente, gostava de atacar muito, e então dava muito espetáculo, e é por isso que eu também gostava muito de o ver correr. O lema dele era, se calhar ainda é, querer é poder. E ele usava duas frases. Uma era querer é poder e outra era quando há vontade, há uma forma. Tipo, tradução, mais ou menos tradução livre de When there's a will, there's a way. E uma vez numa entrevista perguntaram-lhe sobre estes lemas, estas frases que ele usa muito. Porque eram frases usadas assim tanta vez e de certa forma podiam assim parecer chavões. E então perguntaram-lhe o que é que ele queria dizer com essas frases, como é que ele aplicava essas frases na vida dele. E ele disse que a vida de um ciclista é muito rigorosa e é muito fácil perder o foco. É muito fácil as pessoas a desviarem-se e perderem a noção do objetivo que têm a cumprir. Então ele usava essas frases para se motivar. Então, quando se quer muito ganhar uma corrida, ele fixa na mente dele que quer ganhar essa corrida e isso coloca nele confiança e ele, em cima dessa confiança, vai estabelecer um plano de treino que, ao ser cumprido, lhe dá ainda mais confiança e assim já pode ir competir. E tudo isso, toda essa confiança, se traduz numa melhor performance no treino e depois também uma melhor performance mais à frente na prova. É tudo um ciclo. Este querer ou esta vontade inicial traduz-se em confiança inicial para traçar um plano de treino. Esse plano de treino, ao ser cumprido, também lhe vai causar mais confiança, provocar mais confiança, para depois conseguir enfrentar melhor as provas. É um ciclo, anda sempre à volta em torno de confiança. No fundo, estas frases servem para lhe aumentar a vontade de continuar, para o alimentar também nesse sentido e, de certa forma, fazerem com que ele persevere numa vida de ciclista, que é uma vida algo complicada. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, e vamos ler do versículo 1 do capítulo 11 até ao versículo 3 do capítulo 12. Então, Hebreus 11, 1 até 12, 3. E diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois do morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar.
Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também a figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogénitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jerusalém depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram serrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Então o capítulo 10 apresenta-nos o tema da perseverança. Aqui temos um pouco a continuidade desse tema, mas focando na fé. Os hebreus estavam em grande luta. Nós podemos ver isso ao longo de todo o livro de Hebreus. Era uma fase complicada que eles estavam a viver, com a dúvida de prosseguir no cristianismo ou voltar atrás ao judaísmo, voltar atrás à lei mosaica. O capítulo 10, em particular, apresenta uma grande exortação à perseverança. E agora, no versículo 11, o autor continua a exortar a perseverar pela fé e apresentando muitos exemplos daqueles que pela fé perseveraram. Então, logo no versículo 1 do capítulo 11, nós temos uma definição muito clara do que é a fé. Diz assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Algo interessante nesta definição é que, mais do que definição, é a apresentação daquilo que a fé também faz por nós. A fé como que torna reais coisas que se esperam e dá certeza ao que não vemos. Pela fé, o cristão sabe que as bênçãos espirituais que não pode ver são reais e que se vão concretizar. São factos que não se veem, mas são factos. É algo certo, é algo que de certeza que vai acontecer. A fé é uma plena confiança na fidelidade de Deus. A clara certeza de que aquilo que Ele prometeu será cumprido. É algo certo. Só falta tempo
até ser cumprido. Não é algo provável, é algo certo, é algo que vai acontecer. É uma questão de tempo até que Deus faça acontecer. A fé é também algo essencial para a perseverança. A fé, que tem como base a palavra de Deus, a palavra de Deus que é absoluta, que é inabalável, a fé permite-nos tomar as melhores decisões, tendo em vista alcançar aquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que nos foi prometido por Deus. No versículo 3, o texto indica que é a fé que nos permite crer, por exemplo, na criação. E de facto, mais ninguém além de Deus estava presente quando foi a criação. Deus era o único que lá estava. Não havendo mais testemunhas, apenas pela fé é que nós podemos crer na criação. A fé revela-se assim. Nós cremos, nós temos uma forte convicção ou certeza em algo que não vemos, mas em que acreditamos porque Deus ou disse que fez, ou porque Deus prometeu que vai fazer. Então nós acreditamos nessas coisas por fé. Depois desta apresentação, que lemos desde o versículo 1 até ao versículo 3, nós temos, dos versículos 4 até 7, vários exemplos de personagens do Antigo Testamento que mostraram ter fé. Primeiro Abel e depois Enoque. É interessante ver que Adão e Eva são omitidos desta lista. O facto de terem escolhido fazer algo, ou o facto de terem escolhido desobedecer a uma regra ditada por Deus, Deus ordenou de uma forma e eles fizeram de outra, isso provavelmente retirou-lhes qualquer possibilidade de estarem nesta lista. Abel aparece como aquele que apresentou o sacrifício certo a Deus e Enoque aparece como aquele que alcançou o testemunho que agradou a Deus e então foi transladado. Foi para junto de Deus sem passar pela morte. O versículo 6 diz algo muito interessante. O versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós podemos fazer uma quantidade enorme de boas ações, imensas boas obras, mas se nós não tivermos fé, Deus não se agradará de nós. A fé é algo que é essencial. Em 1 João 5,10, numa parte deste versículo, nós vemos que aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Deus nunca se agradará daqueles que o chamam mentiroso. A fé é essencial para o homem agradar a Deus. A fé coloca Deus no seu lugar, o lugar de Deus, aquele que é o Criador e que é superior a todas as coisas, e coloca o homem também no seu lugar de criação. Ao termos fé, Deus agrada-se de nós, porque é também através da fé que nós provamos que confiamos mais em Deus do que em nós próprios. Depois, no versículo 7, nós temos em Noé um exemplo muito prático da definição que foi apresentada no versículo 1. Versículo 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi avisado de algo que ele não via e contra tudo e contra todos ele construiu a arca. A fé dele em que o dilúvio era algo que ia de certeza acontecer, algo que Deus tinha prometido que ia acontecer, mas era algo que também nunca visto até àquela altura. A fé dele que o dilúvio aconteceria levou-o a construir a arca e assim foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Depois a passagem continua e dos versos 8 até ao verso 22 nós temos a apresentação dos patriarcas desde Abraão até José. Abraão foi chamado por Deus e respondeu ao chamado por fé. A terra de Canaã foi-lhe prometida, mas ele viveu nessa mesma terra como se não fosse dele. Ele viveu em tendas. Eu gosto em particular do versículo 10. O versículo 10 diz: pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele vivia em tendas porque pela fé ele sabia que quando a sua vida na terra terminasse, ele teria um lugar junto a Deus. E era esse lugar que ele queria, era esse lugar que ele esperava. Mais do que uma boa casa na terra, ele esperava esse lugar. Ele almejava esse lugar. No versículo 17 nós temos o maior teste de fé que Abraão teve que passar. Foi-lhe pedido que oferecesse o seu único filho, Isaque, como sacrifício. O impacto deste pedido era imenso. Abraão tinha 90 anos quando Isaque nasceu. Nesta altura em que lhe é pedido que ele sacrifique Isaque, Isaque tinha cerca
de 17 anos, mais coisa menos coisa, era o único filho que Abraão tinha, portanto, Abraão com 90 anos já foi pai um bocadinho fora de idade, mas e tinha sido prometido que ele seria pai de uma grande nação, portanto, ele seria pai dessa grande nação através de Isaac, e então ele só tinha um filho, não tinha netos, e estava-lhe a ser pedido que ele sacrificasse, portanto, que ele matasse o seu único filho. Foi de facto um teste muito, muito grande. Abraão passou no teste com distinção, ele passou no teste com uma grande nota. Ele sabia que a promessa da sua grande descendência seria através de Isaac e que Deus iria fazer cumprir essa promessa, nem que tivesse que ressuscitar Isaac dos mortos, se tal fosse necessário. Deus poupou Isaac e no processo poupou Abraão de ter que oferecer o seu único filho, mas também Deus não se poupou a si mesmo de oferecer a Jesus, o seu único filho, algum tempo mais tarde. A passagem depois continua apresentando a fé que tiveram Isaac, Jacó e depois também José. De seguida, dos versículos 23 até 28, é-nos apresentada Moisés e a sua fé. O versículo 23 diz, portanto, 11:23, diz: Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Então a fé de Moisés começa logo pelos seus pais, que de alguma forma o guardaram e impediram que ele fosse morto. Os seus pais olharam para ele e guardaram-no, impediram que ele fosse morto. O historiador Joséfo disse que os pais de Moisés tiveram um pressentimento do destino do seu filho. É interessante, eles de alguma forma olharam para aquele bebê, olharam para Moisés e viram naquele bebê alguém que Deus tinha destinado para alguma coisa importante. A fé deles levou-os a desafiar as autoridades e eles então esconderam aquele bebê durante 3 meses, quando era decretado que eles tinham que o matar. Mais tarde, Moisés trocou o luxo da vida da elite egípcia pelo futuro, a longo prazo, da obediência a Deus. Pela fé, Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele trocou o estar na linhagem da família real do Egito para estar com o povo de Deus. Ele escolheu fazer parte da família mais importante, do povo mais importante daquela época, para se juntar com o povo de Deus. Pela fé, Moisés escolheu repudiar os prazeres do Egito. A associação com o povo de Deus que sofria tinha mais valor para Moisés do que a satisfação momentânea ou a satisfação que iria durar somente a vida terrena de estar dentro ou integrado na família real egípcia. E pela fé Moisés decidiu voltar as costas aos tesouros do Egito. Ele decidiu o mesmo tipo de afronta, o mesmo tipo de desonra que mais tarde Jesus sofreria. Ele despojou-se de toda a sua realeza para estar junto ao povo de Deus. Moisés preferiu uma desonra, preferiu esta desonra e ele ficou contente com isso. Foi escolha dele e ele decidiu, mesmo assim, e ficou contente com a sua escolha. Mais tarde, Moisés foi um personagem muito importante na instituição da celebração da Páscoa. Não exatamente a mesma que celebramos hoje, mas uma que celebra a mesma coisa, celebra liberdade. Moisés, a celebração da Páscoa de Moisés foi a libertação do povo da escravidão do Egito. Hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a libertação em relação ao pecado que foi conseguida por Cristo na cruz. Portanto, liberdade. A passagem depois continua e dos versos 29 até 38 nós temos a história desde o Êxodo. Muitos exemplos de crentes que viveram pela fé e havia mesmo muitos exemplos que podiam ser citados. O versículo 32 diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. A pergunta é claramente retórica. Havia muitos mais exemplos para falar acerca de fé. Havia muitos exemplos para apresentar de pessoas que realmente viveram pela fé. Demasiados, mas não se podia entrar em grandes detalhes para não ocupar muito tempo. Ainda assim, dos versos 33 até 40, nós lemos, portanto, 33 a 40,
Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estas pessoas fizeram coisas incríveis e o mundo rejeitou-as. Mas, na realidade, o mundo é que não os merecia. Mas muitos exemplos de pessoas que viveram pela fé, viveram os seus dias, todos os dias, pela fé. Quase a terminar, capítulo 12, versículos 1 até 3. Então, capítulo 12, 1 a 3, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então os hebreus estavam a viver uma luta. Já sabemos isto do resto do livro de Hebreus, e eu já referi isto também há pouco. E aquilo que lhes está a ser ensinado desde o capítulo 1 é que Jesus é maior. Jesus é superior a tudo. Todo o capítulo 11, a reforçar a exortação à perseverança do capítulo 10, nos dá exemplos daqueles que perseveraram pela fé. Agora, tendo por inspiração todos aqueles exemplos de fé, é colocada uma nova exortação, ou um sublinhar da exortação anterior, que era tanto válida para os hebreus, como é válida para nós hoje. Esta exortação destes 3 versículos assenta em 2 pontos particulares. O primeiro ponto é que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. No nosso dia-a-dia nós não conseguimos contar toda a gente que se cruza connosco. No dia-a-dia normal, não é no dia-a-dia de agora, que estamos mais recolhidos em casa e só nos cruzamos com os nossos familiares, mas no dia-a-dia normal, portanto, quando nós voltarmos à rua, nós vamos nos cruzar com N pessoas e essas pessoas veem tudo aquilo que nós fazemos e veem como é que o fazemos. Cada uma dessas pessoas que se cruza connosco faz parte desta grande nuvem de testemunhas e cada uma dessas pessoas avalia o quão comprometidos estamos ou não com a nossa fé. E cada um deles faz com que tenhamos que levar a sério este compromisso que temos com a fé. Nós temos que viver de uma forma coerente. Nós temos que viver de uma forma que esta tão grande nuvem de testemunhas não tenha nada que nos vá depois apontar. A nossa responsabilidade é de facto muito grande. Mas nós devemos não nos deixar abater por esta pressão desta responsabilidade. A nossa fé deve nos levar a largar tudo e viver. A nossa fé deve nos levar a correr livremente. O final do versículo 12 diz: deixemos todo esse embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Nós, para correr, temos que correr o mais leves possível para correr o mais rápido possível. Então esta pressão desta responsabilidade não deve fazer grande peso em cima de nós. Pela fé, nós não devemos sentir este peso desta responsabilidade. Devemos correr livremente, sem pressões, mas correr com fé. E este é o primeiro grande ponto. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O segundo ponto é que devemos olhar para Jesus. Jesus surge como aquele que é o modelo. Aquele que sofreu a humilhação e a horrível morte na cruz por cada um de nós. E ele deve ser o nosso foco quando nós procuramos perseverar
pela fé. E por ele nós não devemos enfraquecer nem desfalecer, independentemente daquilo que nós tenhamos que passar. Com o exemplo daquilo que ele passou, com o exemplo daquilo que também passaram todas aquelas pessoas que viveram pela fé que nós podemos encontrar no versículo 11, nós não devemos desfalecer na nossa fé. Nós devemos continuar, devemos prosseguir na nossa fé. Voltemos agora a falar de Alberto Contador, o ciclista que eu falava no início. Ele que dizia que querer é poder e quando há vontade há uma forma. Ao longo de toda a sua carreira foi assim que ele fez. Ele criou confiança e perseverou baseado nestas frases e no seu processo de treino. Note-se que é o meu ciclista preferido. Continua a ser hoje o meu ciclista preferido. Volta e meia vou ao YouTube ver como é que era a volta à França quando ele corria, porque era de facto excelente. Era um ciclista que dava gosto de ver correr, isto para quem gosta de ciclismo, e eu gosto. E ele, com estas duas frases, ele perseverava e ele construía a sua confiança, ele construía o seu processo de treino, que eu admiro imenso. Eu não conseguiria viver uma vida de rigor e de treino que é necessária para um ciclista, e foi assim que ele construiu a sua carreira. Na Volta à França de 2014, eu creio que foi em 2014, eu não sei assim ao certo, ele estava muito bem preparado. Segundo ele, segundo o seu treinador, segundo os seus colegas de equipa, foi o ano em que ele fisicamente estava melhor. Era altamente provável que ele iria ganhar. Ele era um claro candidato ao título e era muito provável que ele conseguisse ganhar. Apesar da concorrência ser algo feroz, ele muito provavelmente iria conseguir ganhar essa Volta à França nesse ano. Ainda por cima, portanto, já decorria a Volta à França, 2014, e nas primeiras etapas, alguns dos seus principais adversários tiveram problemas, quedas, já não me recordo ao certo, e tiveram que desistir. Portanto, a vitória, de certa forma, já lhe era atribuída. Já diziam que ele só teria que chegar ao fim, portanto, chegando ao fim, ele iria ganhar quase de certeza, porque ele já estava muito bem, já era um grande candidato no início, então, retirando outros candidatos, já seria mais provável ainda que ele fosse ganhar a Volta à França. No entanto, na etapa 10, eu creio que foi na etapa 10, ele teve uma queda muito feia e acabou por ter que desistir com uma lesão muito grave num dos seus joelhos. Nós estamos a falar de um excelente ciclista, nós estamos a falar de alguém que trabalha ou que trabalhou com um método de treino muito eficiente, muito eficaz, e um ciclista que ganhou muita coisa. Mas também estamos a falar de alguém que colocou a sua confiança em algo que não conseguia verdadeiramente controlar até ao limite. Todo o seu processo de treino preparava-o muito bem, mas havia sempre algo que ele simplesmente não podia controlar e que lhe podia criar problemas. Neste caso foi uma queda. Ele não pode controlar uma queda. Se alguém cai à frente dele e ele não tem tempo de reagir, ele cai também, e isso pode deitar por terra todo o seu treino, todo o trabalho que teve até aqui. Mas ele também não controlava o nível de preparação e não controlava o quão bons seriam os seus adversários ou não. Por muito boa que fosse a preparação dele, há algo que é sempre incerto quando se vai para a prova. Querer é poder, e quando há vontade há uma forma, eram partes importantes, mas não garantiram todo o controlo de todas as situações. Na nossa vida, que nós possamos crer e confiar naquele que controla tudo. Que nós possamos colocar a nossa fé em Jesus e naquilo que Ele fez por nós na cruz. Que, como todos aqueles exemplos que nós vimos hoje, e podíamos reler todo o capítulo 11 e nós podíamos até ir mais detalhadamente a cada uma dessas personagens, mas o tempo não ia chegar, mas que nós, acima de tudo, possamos ter fé e confiar em Jesus sem desfalecer. Que possamos perseverar em fé sem desfalecer. Ainda uma nota para os versículos 13 e para o versículo 39 do capítulo 11. Então, o versículo 13 do capítulo 11 diz-nos: todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E agora o versículo 39. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho,
pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Todos estes exemplos que nós vimos viveram pela fé, mas ela não se concretizou no tempo de vida terreno deles. Há quem diga que o regresso de Cristo está próximo. Há quem diga que ainda falta. Eu não sei. Deus sabe. Então nós temos que esperar que Deus cumpra também essa sua promessa. No entanto, que como estes exemplos nós possamos viver assim, que nós possamos viver pela fé, aguardando o cumprimento da promessa. Se ela não se cumprir durante o nosso tempo de vida, nós iremos na mesma para um lugar melhor do que este, quando o nosso corpo descer à sepultura. Então que pela fé nós possamos perseverar dia após dia após dia, sabendo que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e que Jesus, o nosso modelo, lá está também para nos apoiar e também nos deixou o seu exemplo para que nós o possamos seguir. Que o Senhor nos abençoe e à sua palavra.